Olá, gente querida! Hoje é quarta-feira, dia 14 de dezembro. A igreja celebra hoje a memória de São João da Cruz, presbítero e doutor da igreja. João nasceu em 1542 e morreu em 1592. Com 49 anos de idade. Ele está entre os grandes mestres e testemunhas da experiência mística. Entrou para a Ordem dos Carmelitas e teve uma esmerada formação humanística e teológica. Compartilhou com Santa Teresa de Ávila o projeto de reforma da Ordem Carmelitana, que realizou e viveu com exemplar coerência. O Senhor permitiu que sofresse dolorosas incompreensões por parte dos confrades da Ordem e da Reforma. Neste caminho de cruz, teve as mais altas iluminações místicas, das quais ele é cantor e doutor em suas obras. As principais obras são A Subida do Monte Carmelo, A Noite Escura da Alma, O Cântico Espiritual e A Chama Viva de Amor. Assim está no livrinho A Igreja em Oração da nossa Conferência Episcopal. E eu agradeço a você pela sua companhia todos os dias nesse belo retiro em preparação para o Natal do Senhor, saboreando as pérolas bonitas deste tempo do Advento. Obrigado a você que me acompanha pelo canal do YouTube Dom Paulo Jackson, pela Rádio Maria, ou também por meio dos podcasts. O texto do Evangelho de hoje é a versão de Lucas para o texto de domingo passado, ao menos para a primeira parte dele. Lucas 7, de 19 a 23. Naquele tempo, João convocou 2 de seus discípulos e mandou-os perguntar ao Senhor: És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar por outro? Eles foram ter com Jesus e disseram: João Batista nos mandou a ti para perguntar: És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar um outro? Nessa mesma hora, Jesus curou de doenças, enfermidades e espíritos malignos a muitas pessoas e fez muitos cegos recuperarem a vista. Então Jesus lhes respondeu: Ide contar a João o que vistes e ouvistes. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e a boa nova é anunciada aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por causa de mim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, nós estamos praticamente concluindo a primeira etapa de preparação para o Natal do Senhor. Esta etapa vai até sexta-feira, dia 16. No sábado, começa a etapa mais imediata de preparação para o Natal. O foco, a partir do sábado, dia 17, será o mistério da encarnação. Nesse contexto, já vimos, o profeta Isaías é muito importante,
O profeta João Batista é fundamental e, obviamente, dois personagens centrais deste período do Advento, Maria e José. No Evangelho de hoje, como eu já disse, é a versão lucana para o texto que foi usado pela liturgia domingo passado, o texto de Mateus capítulo 11, versículos 2 a 11. João Batista está na prisão. No Evangelho de Lucas, essa informação está em Lucas 3, de 19 a 20. João Batista está na prisão exatamente porque enfrentou a loucura e o poder absolutamente fora de propósitos, um poder negativo que gera morte, o poder de Herodes Antipas, e de Herodíades. Era a mulher do seu irmão Herodes Filipe, e Herodes Antipas a tomou como esposa. Além do mais, João Batista tinha uma forte pregação social, com uma característica eminentemente apocalíptica. O machado já está posto à raiz da árvore. A pá, o Senhor tem a pá na mão para limpar a sua eira. Ele propõe a partilha dos bens, que os soldados se contentem com o que ganham e não façam extorsão a ninguém, não usem de violência, nem levantem falso testemunho no tribunal. É uma pregação muito interessante a de João. Um convite fortíssimo à conversão e, ao mesmo tempo, um apelo para que haja a justiça social no mundo. João, então, foi preso, não simplesmente porque enfrentou Herodes, no caso concreto do casamento com Herodíades. João, preso, manda 2 dos seus discípulos. É interessante que aqui há uma diferença. Enquanto no Evangelho de Mateus, João manda um grupo de discípulos, alguns discípulos, no Evangelho de Lucas, ele manda 2 de seus discípulos. Na tradição bíblica, 2 homens, 2 adultos, é o número exatamente das testemunhas. Num tribunal de Israel, o testemunho só era válido se fosse o testemunho de 2 homens adultos, ou pelo menos de 2 pessoas adultas. De modo especial, 2 homens. Pois bem, Lucas manda, no Evangelho de Lucas, João Batista manda 2 discípulos. E eles vão perguntar a Jesus sobre a sua identidade. És tu o Messias? És tu o enviado de Deus? Ou devemos esperar um outro? João, antes de Jesus, já possuía um grupo de discípulos. E alguns dos discípulos de Jesus, claramente, eram discípulos de João Batista. João Batista tem consciência de ser o precursor, de estar preparando o caminho de Jesus. Diante da pergunta de João, Jesus não responde teoricamente. Ele responde com ações salvíficas. Veja o versículo 21. Naquela mesma hora, Jesus curou de doenças, enfermidades e espíritos malignos a muitas pessoas e fez muitos cegos recuperarem a vista. Isto é, a resposta de Jesus a João Batista não é teórica. Jesus une a palavra proclamada, a boa nova anunciada aos pobres, com as ações salvíficas e libertadoras. Os milagres que Jesus realiza nada mais são, seguindo a lógica do profeta Isaías. Isso vocês podem ver, por exemplo, em Isaías capítulo 26, Isaías capítulo 28, Isaías capítulo 35 e, sobretudo, Isaías capítulo 61. É muito importante perceber que Jesus assume claramente o ideal
proposto pelo profeta Isaías, de modo especial aquilo que é proposto em Isaías 61. João pretende dissipar todas as suas dúvidas sobre a identidade de Jesus. Na verdade, ele sabe que está se aproximando a sua morte e ele quer definir o futuro dos seus discípulos. Ele sabe que está concluindo a sua tarefa, mas os seus discípulos precisam encontrar um rumo. Jesus claramente se identifica com o Messias que há de vir, mas a resposta não é teórica. Não vem por causa de um messianismo político, de um messianismo triunfalista, de um messianismo de libertação nacional. Os dois discípulos, duas testemunhas qualificadas, certamente levam a João as notícias sobre aquilo que eles viram e ouviram. Os gestos libertadores que Jesus realiza expressa claramente o cumprimento das expectativas messiânicas. Realiza-se plenamente o cumprimento das promessas de Deus. Assim, quem assume o seguimento de Jesus Messias torna-se testemunha da evangelização dos pobres, da libertação dos prisioneiros, da libertação do mistério do mal presente em nós e em sociedade. Os pobres recebem a boa nova, a alvissareira notícia, a esperançosa mensagem que Cristo nos traz. Esta é a identidade de Jesus. Esta deve ser a identidade de todo cristão. Todo cristão, pelo batismo, vivendo o seu processo de sacerdócio comum dos fiéis, todo cristão, todo seguidor de Jesus, continua a sua mesma missão. Domingo passado celebramos o domingo Gaudete, o domingo da alegria, e a liturgia dizia: alegrai-vos, porque a vossa libertação está próxima. Pois bem, ouvindo esse mesmo texto, agora segundo o evangelista São Lucas, nós também somos convidados a nos alegrar com Cristo, porque os sinais da era messiânica proposta por Isaías estão claríssimos e aqui se revela plenamente a obra salvífica e libertadora de Deus em Jesus Cristo como início e indício desta era messiânica que começa. De algum modo, podemos dizer, paciência, esperança, alegria, vigilância, libertação, salvação em Cristo Jesus que vem. Tudo isso perpassa o texto que acabamos de ler e sobre o qual estamos meditando. O texto se conclui com uma bem-aventurança para aqueles que acolhem esta grande novidade, para aqueles que são do reino, para aqueles que aderem a Cristo e ao seu reinado. Um grande abraço a você, meu irmão, minha irmã, que a atividade salvífica e libertadora de Jesus se traduza em vida para todas as gerações e também para nós que somos seus seguidores. A nossa presença qualificadora no mundo seja testemunho desta novidade absoluta que Cristo nos trouxe. Um abraço a você, fique com Deus e sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã, se Deus nos permitir.